Espírito Santo, aleluia, nós te damos liberdade neste lugar. Fala aos nossos corações, conforme a vontade do nosso Pai, no nome de Jesus. Amém? Você está pronto? Então pode sentar, amém? Aleluia. Muito obrigada, viu? Deus é bom, amém? Boa noite para você. Boa noite também para quem está em casa, assistindo online, amém? Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar coisas do Senhor, né? Compartilhar a palavra do Senhor. E, irmãos, conforme nós sabemos que toda vez que nos expomos à palavra, nós somos transformados por ela. Amém? Se aplicar o seu coração, se você tiver expectativa dentro de você, Deus vai suprir a sua expectativa. Amém? Porque se não há expectativa, não há o que Deus suprir. Mas Deus pega junto com a sua expectativa. Então mantenha o seu coração fervoroso e ligado no Espírito. Amém? O nosso tema hoje é falar sobre assumir o controle na nossa vida espiritual. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Assumir o controle espiritual. E uma palavra saltou para mim diante desse tema. E essa palavra é autorresponsabilidade. Amém? Porque, irmãos, o que seria assumir o controle da minha vida espiritual ou do meu crescimento espiritual, se não assumir a responsabilidade por me fazer crescer espiritualmente? Amém? Porque eu não sei se você sabe, mas essa é uma responsabilidade que é minha e sua. Amém? Então, falar sobre isso é falar sobre autorresponsabilidade. Eu e você somos os responsáveis por amadurecermos espiritualmente, por crescermos espiritualmente. Eu e você somos os responsáveis por conhecer a vontade de Deus para nós e viver a plenitude dessa vontade. Amém, queridos? E dando um exemplo prático, por exemplo, quando você vai na casa de alguém, alguém te convida para ir até a casa, né, para comer, para fazer uma refeição. Você chega lá, você se assenta, a Jane deu um glória ali, porque ela casou recente, né, e ela tá que chama o povo para comer na casa dela, aleluia. Aí, ó, ih, Jane, acho que deu ruim para você aqui, não deveria ter falado, mas depois vocês resolvem. Mas, queridos, quando alguém te convida para comer, o que acontece? Você chega, você se assenta na mesa, e aquela pessoa coloca a comida diante de você, sim ou não? Agora uma pergunta, a pessoa coloca a comida na sua boca? Coloca, gente? Não, ninguém faz isso. Se eu convidar você para comer, quando você se assentar, eu vou colocar a comida e é você que vai se servir. Sabe, queridos, o papel da igreja local, o papel do seu pastor, do seu líder de departamento, daquele pregador que você gosta muito, que você se identifica, que você ouve as mensagens, o papel dessas pessoas ou desse conjunto de coisas é servir a comida, é colocar a comida na mesa, mas quem come somos eu e você. Amém? Nós é que nos dispomos, nós é que tomamos a atitude de comer o que está sendo colocado diante de nós. Então, nós não podemos de forma nenhuma, sob nenhuma hipótese, responsabilizar a nossa igreja pelo nosso crescimento ou a nossa liderança. Amém, queridos? Porque nós temos essa responsabilidade. É claro que andar com as pessoas certas, fazer associações corretas e saudáveis vai fazer a diferença. É claro que nós entendemos o papel da igreja, sabemos que é necessário estarmos juntos, vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Amém? É necessário essa comunhão para o nosso crescimento, é necessário você ter pelo menos uma pessoa na sua vida em quem você confia para se abrir, para te ajudar, para orar com você. Mas ainda assim, queridos, por mais que essa pessoa coloque um cardápio maravilhoso, a responsabilidade em comer vai continuar sendo sua e minha. Então é a nossa responsabilidade. O apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, ele diz: crescei, porque quem cresce somos eu e você. Ele não diz, olha, alguém te fará crescer na graça e no conhecimento.
Amém? Um líder te fará crescer, te colocará nesse lugar de maturidade espiritual. Ele diz, não, crescei você. Faça o que precisa ser feito para crescer. E, irmãos, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo são duas coisas que estão ligadas. Porque você só pode crescer na graça a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo. Amém? E você também só pode conhecer a Jesus Cristo a partir do momento que você aceita a graça maravilhosa dele na sua vida. E se dispõe a viver debaixo dessa graça. Então, uma coisa depende da outra. Mas ainda assim, eu e você somos os responsáveis por promover esse crescimento. E assumir controle espiritual, eu gosto de falar nesse sentido de me desenvolver espiritualmente, de crescer espiritualmente. Flaviano ministrou aqui no domingo, falando alguns exemplos do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, se eu não me engano, a partir do versículo 8, ele fala assim, eu considero todas essas coisas como nada, né? Ou eu decido perder todas essas coisas a fim de conhecer a Cristo, ou a fim de ganhar a Cristo. Ele estava falando sobre abrir mão do seu título, da sua nobreza, do seu conhecimento natural, porque Paulo era um exímio conhecedor da lei judaica. Amém, queridos? Paulo era um religioso, Paulo era um fariseu, ele tinha um título importante, Flaviano falou muito bem sobre isso aqui no domingo, mas ele decidiu abrir mão de tudo isso, colocar de parte simplesmente para prosseguir conhecendo a Cristo. Porque ele entendeu que uma vez que ele estava em Cristo, o seu desenvolvimento espiritual, cumprir o seu propósito nessa terra, dependia de se aplicar no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Disso depende a nossa vida, nos aplicarmos nesse conhecimento. Não é à toa que um grande escritor, né, não sei se ele é teólogo, A.W. Tozer, ele certa vez disse, olha, o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Quando nós falamos sobre conhecer a Jesus, conhecer essa graça, conhecer a palavra, crescer espiritualmente, nós estamos falando sobre dedicar tempo a Deus. E dedicar tempo, queridos, é um tipo de renúncia. Porque para tudo que nós almejamos na nossa vida, para toda escolha existe uma renúncia. Amém? A Jane ministrou na quinta-feira passada sobre nós atentarmos para o nosso corpo, assumirmos o controle do nosso bem-estar físico, de como nós lidamos com o nosso corpo. E ela falou sobre 1 Tessalonicenses capítulo 5, aonde ele diz que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles devem ser conservados íntegros até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gosto desse texto porque é exatamente isso. Espírito, alma e corpo, eles não existem independente um do outro. Amém, queridos? Eles se complementam mutuamente. E não só isso, mas quando a gente fala desse crescimento espiritual, e isso é uma coisa que eu gostaria que você pensasse comigo, como é que nós evidenciamos, né, o crescimento espiritual ou a maturidade espiritual? Aonde está a evidência de uma pessoa que está constantemente crescendo espiritualmente, progredindo espiritualmente? Nas suas atitudes. Amém? Nas suas escolhas. Na forma como gerenciamos as nossas emoções. Nós ouvimos também, o Bruno falou sobre isso, sobre o controle das emoções, que nada mais é do que gerenciar as suas emoções à luz da palavra. Amém, queridos? Não controlar, né, propriamente dito, mas gerenciar. E a gente demonstra que está crescendo espiritualmente quando a gente consegue, queridos, crescer e amadurecer nos nossos relacionamentos com as pessoas. Então, uma pessoa que é dita por ser madura espiritualmente, ela não é madura por causa da quantidade de horas que ela ora por dia. Amém? Ela não é madura, queridos, pelo quanto ela conhece da Bíblia. Embora essas coisas sejam importantes, calma que a gente vai falar sobre isso. Mas isso, queridos, a oração, a leitura da palavra, isso é a base para o crescimento espiritual, mas não a evidência.
A evidência, queridos, é o quanto, por exemplo, eu consigo dominar os meus impulsos carnais. A evidência de se ter um controle espiritual é o quanto eu domino a minha carne, o quanto eu gerencio as minhas emoções, para que isso impacte os meus relacionamentos interpessoais, para que isso faça diferença na vida das pessoas que convivem comigo. Amém? Então, ter essa maturidade espiritual é evidenciado nas minhas atitudes, no meu comportamento e nas minhas ações. Então, uma coisa não existe independente da outra. Você não tem uma vida espiritual e quando você chega na igreja, veste uma capa espiritual. Não, agora é a minha vida espiritual. Aleluia. E quando você sai, agora é a minha vida natural. Não, nós somos seres espirituais. Essa é a nossa essência, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é Espírito, então eu e você fomos feitos Espírito. Aleluia! Mas Deus nos deu intelecto, emoções, a nossa alma, e Deus nos deu um corpo físico, por meio do qual nós acessamos as coisas desse mundo natural e nos relacionamos com as pessoas. Então essas coisas estão ligadas. Amém? Agora, se a gente fosse estabelecer, por exemplo, um tripé, vamos dizer assim, ou a base para o nosso crescimento espiritual, a gente pode falar sobre a leitura da palavra, obviamente, e não só a leitura, queridos, mas também a compreensão, amém? Estudar a sua Bíblia, não é somente ler e decorar um versículo ou 10, porque saber 50 versículos de cor não é sinônimo de maturidade espiritual, amém? É o quanto eu pratico. Então, às vezes, vale mais saber um e viver à luz dele do que saber 10 e não praticar nenhum. Amém? Mas poderíamos estabelecer esse tripé, leitura da Bíblia e compreensão, estudar a sua Bíblia, a oração, obviamente, amém? E o nosso envolvimento na nossa igreja local. Esse seria o tripé para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Amém, queridos? Mas as evidências estão naquilo que a gente faz, na forma como a gente se comporta, na forma como nos relacionamos com as pessoas. E eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 3, aliás. Abra aí comigo. Aleluia. Antes de nós lermos, eu quero te convidar a fazer um exercício mental agora. Pensa aí, né? Você não precisa falar, amém? Você só vai pensar. Vamos colocar um prazo aí, um tempo de 5 anos. Em 5 anos, na sua caminhada cristã. E talvez tenha pessoas aqui que nem tenham 5 anos de caminhada cristã. Então, a gente pode colocar, se você não tem, você pode colocar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Mas pensa aí em 5 anos, o quanto você cresceu espiritualmente. Fabíola, mas como assim? Deixa eu pensar. Lá atrás, quando eu me converti, todos os dias antes de dormir, eu fazia uma oração de 10 segundos. Agora, 2 ou 3 ou 5 anos depois, eu já consigo orar 15 minutos. Então, eu cresci espiritualmente. Não, não é isso. Pensa numa característica sua que, naturalmente falando, é algo que não é bom. Eu não gosto de falar defeito, né, porque eu acho essa palavra muito pesada. Mas uma fraqueza, uma dificuldade. Por exemplo, Fabíola, eu era uma pessoa muito estouradinha. Se alguém pisasse no meu calo, né, eu já não deixava barato. O quanto você hoje, depois dessa caminhada de talvez 3 anos, 5 anos, o quanto você cresceu? O quanto hoje, em que nível você consegue assumir os seus impulsos carnais nessa área? Amém? E talvez, se você ficar pensando, meu Deus, eu não sei, porque eu fazia tanta coisa, né? Era tanto pecado. Aleluia. Está repreendido em nome de Jesus. Mas às vezes você pensa, eu era uma pessoa muito difícil, eu tinha muitos problemas. Se você não consegue pensar em nada, pelo menos você pode talvez perguntar para quem convive com você. Porque quem convive com a gente é que sabe de fato quem a gente é. Amém? Os irmãos da igreja, as pessoas que você convive,
né, por algum período, mas que você não tem tanta intimidade, eles não podem dizer de fato acerca do seu crescimento espiritual em áreas da sua vida específicas. Então, pensa sobre isso, o quanto você cresceu, o que era tão difícil para você antes, o que te dominava, qual era a carnalidade que te dominava. Isso pode ser inúmeras coisas, eu não vou ficar aqui citando, fazendo lista de pecado, amém? Mas pensa, em que nível de controle você está hoje sobre essa coisa que te dominava? Amém, queridos? Eu perguntei para o meu marido essa semana, eu cheguei para ele e falei, amor, nesse tempo de casado, quanto você acha que eu cresci espiritualmente? O que você acha que eu melhorei? E aí ele falou algumas coisas, eu não concordei muito. Amém? Discordância entre marido e mulher sempre existe, estou brincando. Mas ele falou algumas coisas e, de fato, faz sentido o que ele falou, porque ele me conhece de perto. Ele sabe quem eu sou. Na hora da pressão, na hora da raiva, na hora da irritação, na hora do problema. Então, ele falou algumas coisas e eu fiquei pensando, de fato, realmente eu melhorei, eu cresci nessa área, mas nessa aqui eu ainda preciso trabalhar um pouco mais. Eu preciso ainda continuar crescendo, continuar avançando. Então, esse é um exercício para você fazer. Amém? Você vai fazer esse exercício, você vai sair daqui hoje. Calma que a mensagem não está acabando, não, mas eu já quero dar o para casa para você, que é para eu não esquecer no final. Você vai sair daqui, queridos, porque, irmãos, a gente ouve a palavra, a gente precisa pensar em forma de colocar em prática, porque não é só ouvir. Amém? Você vai pensar o que é na sua vida que você tem dificuldade, que você precisa crescer, o quanto você avançou em determinado período, por exemplo, de 5 anos ou menos, e o que daqui para frente você vai colocar diante do Senhor para que Ele te ajude a melhorar e a crescer nisso. Amém? Porque isso é assumir controle espiritual sobre a sua vida espiritual. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. E eu quero que, se você puder, você grife esse ainda na sua Bíblia, porque esse ainda me mostra um período de tempo. Amém, queridos? Porque ainda sois carnais. Verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aqui. Olha só, antes de chegar nesse assunto, Paulo, para a igreja de Coríntios, acerca das contendas, das discórdias que estavam começando a acontecer, ou já estavam acontecendo há algum tempo entre eles, pelo fato de eles estarem escolhendo para si mestres e julgando que um determinado mestre era mais sábio que o outro, e que por isso eu prefiro aquele mestre, porque ele tem mais sabedoria do que o fulano de tal. E ele fala, né, lá no capítulo 1 ainda, ele vai falar sobre essas pessoas, ele vai dizer que uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, outros de Pedro. Cada um, né, trouxe para si um mestre como seu favorito, e isso começou a ocasionar entre eles dissensão, divisão. Só que quando Paulo chega nesse ponto do capítulo 3 e começa a falar no versículo 1, antes de falar sobre isso, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, Paulo está falando sobre a diferença do homem natural e o homem espiritual. E ele diz assim, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura, e as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, então o homem natural não pode compreendê-las. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e julga todas as coisas. Amém? O homem espiritual. Só que quando ele chega no capítulo 3, ele já insere uma outra categoria de pessoa. Ele agora no capítulo 3 começa a falar sobre o homem carnal. Amém? E esse homem aqui, irmãos, está falando do ser humano, não é homem no sentido gênero masculino, homem e mulher, ser humano. Então, Paulo fala sobre 3 categorias de pessoas: natural, espiritual e carnal. Quem é o homem natural? Aquele que ainda não conhece a Cristo.
aquele que é alheio à vontade de Deus, porque ele ainda não entregou a sua vida para Deus. Ele não compactua das coisas de Deus, ele só sabe viver pela carne, porque ele é um homem natural. E viver pelos seus impulsos carnais é natural para ele. Amém? O homem espiritual, em contrapartida, é aquele que recebeu a Cristo, recebeu a palavra, está renovando a sua mente dia após dia para fazer a vontade de Deus e crescer espiritualmente. Amém? Praticando a vontade de Deus. Esse é o homem espiritual. Mas o homem carnal, quem é? O homem carnal quer dizer aquele que sim, conheceu a palavra, recebeu a Cristo, mas tomou a decisão deliberada de viver pelos seus impulsos carnais e não pelo Espírito. Porque essa palavra carnais aqui, quando você olha a concordância no Strong, o significado é governado pela mera natureza humana. Então Paulo começa a dizer assim, eu porém não vos pude falar como a espirituais. No versículo 1, irmãos, ele está falando dessas pessoas quando elas receberam a Cristo pela primeira vez. E de fato, quando uma pessoa recebe a Cristo, ela é um bebê espiritual. Tanto que ele vai dizer, e sim, como a carnais, como a crianças em Cristo. Porque uma pessoa que acaba de receber a Cristo, ela é um bebê, ela vai começar a engatinhar, até começar a dar os seus primeiros passos. E ele faz aqui a analogia, né, a metáfora do leite, falando, leite vos dei a beber, porque nós sabemos que bebês se alimentam de leite, sim ou não? Amém? Quem é mãe e pai sabe que chega uma fase, né, na vida do bebê que você vai fazer a introdução alimentar. Não é assim? Até um determinado ponto, aquele bebê só se alimenta de leite. A partir de uma determinada fase, você agora começa a introduzir alimentos sólidos. E Paulo está dizendo, eu não vos pude falar como espirituais, mas como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Ainda. Só que, a partir da parte B do versículo 2, ele diz, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Paulo usa o ainda 2 vezes, nem ainda agora vocês podem. Ou seja, aqui Paulo já está falando de uma outra fase na vida daquelas pessoas. Só que olha que interessante, passou-se um tempo desde que aquelas pessoas receberam a Cristo, mas ainda agora elas ainda não podem receber o alimento sólido, porque ainda são carnais. E nessa fase, essas pessoas já deveriam estar caminhando para uma maturidade espiritual, ao ponto de começar a receber alimento sólido. Lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, tem uma passagem interessante que diz assim, olha, dado o tempo decorrido, que vocês conhecem a palavra, que vocês estão vivendo em Cristo, dado o tempo, vocês já deveriam ser mestres. E quando ele fala isso, irmãos, não está falando sobre você ensinar propriamente dito no púlpito, ou dar aula no rema, amém? Está falando sobre você saber o básico da palavra e viver isso para ensinar outros. Compartilhar a sua experiência com Deus para fazer outras pessoas, os que estão chegando agora, a crescerem também. Só que ele diz, devendo ser mestres, vocês ainda precisam que eu vos ensine os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele falando para aquelas pessoas, né, o autor, porque a gente não sabe quem é o autor de Hebreus, ele diz, vocês já deveriam estar ensinando esses princípios elementares, mas vocês ainda estão precisando que eu ensine de novo para vocês. Porque já decorreu um tempo. É a mesma coisa aqui em 1 Coríntios 3. Paulo está dizendo, vocês ainda sois carnais. E se você pega essa carta, você vai perceber que até aqui, capítulo 3, e na verdade até o capítulo 4, desde o capítulo 1, Paulo está falando de um único assunto. Que é essa confusão que eles estavam arrumando ali na igreja, né, entre eles, divisões, por estarem escolhendo quem eles julgavam mais sábios, quem era mais sabido na palavra, e tomando partido de pregadores e mestres. Tanto que no versículo 10 do capítulo 1, Paulo começa dizendo algo bem interessante, que é uma frase
que o nosso presidente, né, o apóstolo, aliás, do ministério, o apóstolo Bud, que já está com o Senhor, ele sempre abria as reuniões do ministério falando isso, que é 1 Coríntios 1:10, onde ele diz, olha, eu rogo a vocês, irmãos, que faleis todos a mesma coisa, que pensem concordantemente no Senhor, que não haja entre vocês divisão, facção. Falem a mesma coisa, andem na mesma visão. Então, desde o capítulo 1 até aqui, Paulo está tratando sobre isso, sobre não andar em divisão, não andar em contenda. Até o final do capítulo 4, ele ele finaliza, né, trabalhando essa questão da carnalidade, deles estarem andando na carne, nos relacionamentos uns com os outros. E só a partir do capítulo 5 é que Paulo começa a entrar na questão da imoralidade sexual. Porque quando você estuda a carta de Coríntios, você vai ver que eles estavam inseridos numa cultura muito pecaminosa, né? Eles estavam ali na cidade de Coríntios, e ali, queridos, existia toda forma de pecado que você imaginar, era uma cultura muito influenciada. E quando você vê essa questão deles, né, começarem a dizer que o pregador tal é mais sábio, o pregador tal é melhor, você vê que eles estão diretamente sendo influenciados pela cultura grega, porque os gregos valorizavam a filosofia do conhecimento natural das coisas. Isso era importante para eles. Então, eles estavam deixando essa cultura entrar na igreja. Comparando agora os pregadores aos filósofos gregos, cheios de conhecimento natural, para saber quem era mais inteligente, quem era melhor, quem era pior. E lá no capítulo 5, Paulo começa a falar da imoralidade, porque era uma cultura permeada por imoralidade. Era uma cidade que tinha vários templos dedicados a deuses lá da Grécia, e tinha a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, e eles tinham prostitutas cultuais que adoravam nesses templos e que influenciavam, né, toda a cidade a praticar a prostituição, e isso estava entrando na igreja. Se você ler toda a carta, você vai compreender isso que eu estou falando. Amém? Então, Paulo está fazendo uma abordagem com essas pessoas de forma que elas entendiam o que ele estava dizendo. Então, antes de falar sobre essa questão de leite vos dei a beber, porque vocês ainda não podem suportar, vocês ainda são carnais, ele fala quem é o homem espiritual. Ele fala da diferença do homem natural e do homem espiritual. Amém? Ele fala para eles, olha, vocês já deveriam estar em outro nível, vocês já deveriam ter crescido espiritualmente. Mas vocês não cresceram, vocês ainda carecem do leite espiritual. Agora, irmãos, volto a falar para vocês. Sair da fase do leite e ir para a fase do alimento sólido, cabe a mim e a você. É uma responsabilidade minha e sua. Fabiola, como que a gente faz isso, né? Como que a gente assume o controle da nossa vida espiritual para crescer espiritualmente, para crescer nessas coisas? Aí a gente vai para aquele tripé, para aquela base que eu falei para vocês, da leitura da Bíblia, da oração e do envolvimento numa igreja local. Amém? E falando especificamente sobre ler a Bíblia, amém, queridos? Ter uma vida de oração, eu falei com vocês que isso vai requerer tempo, isso vai demandar um esforço, porque é uma decisão que nós precisamos tomar deliberadamente. Tem que ser intencional. Amém? E como que você vai desejar isso? Como que você vai ter essa intenção? A partir do momento que você olha para você e identifica, eu preciso crescer espiritualmente, porque Deus não me criou para ficar vivendo no mesmo nível a vida inteira. Deus não me criou para tomar leite a vida inteira. Amém? Porque quando eu era bebê eu tomava leite, mas depois eu cresci. E agora eu como comida sólida. Eu e você nos alimentamos do bom arroz com feijão, não é assim? Do macarrão, da carne. Aleluia. Tem gente que já está querendo ir embora para jantar. Amém? Mas essa responsabilidade é minha e sua. E essa questão da Bíblia, né, de você ler a Bíblia, de você ter esse tempo de oração, queridos, vai demandar esforço e você vai precisar renunciar a alguma coisa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não leio a Bíblia porque eu leio e não entendo nada. Meu querido, tem certeza que você pode dar essa desculpa? Com tanto recurso que a gente tem hoje, irmãos.
Se você colocar no YouTube, queridos, no nosso próprio ministério, tem mestres da palavra que está lá dando tudo mastigado para você. Nossa, eu li aqui 1 Coríntios 3, não entendi. Vou lá no canal do fulano. Queridos, vai dar mastigado. Nós temos Bíblias de estudo. Nós temos diversas traduções e versões da Bíblia. É claro, se você só tem uma Bíblia, que é, por exemplo, a tradução João Ferreira de Almeida, eu gosto, eu acho que é a mais fiel aos originais, mas ao mesmo tempo a linguagem dela é muito arcaica, né? Você sabe que o português dela é arcaico. Então, por exemplo, ao invés dela, ela poderia dizer assim, eu dei leite para vocês, mas ela diz, eu vos dei leite. Não que isso seja difícil de compreender, mas para algumas pessoas é cansativo, blá, blá, blá. Mas isso não é desculpa, porque existem diferentes traduções, diferentes versões, Bíblias de estudo. Amém, pessoas que vão, que estudam, que se esmeram e trazem isso para a gente. Então, nós não temos desculpa para não crescer espiritualmente. Agora, maior do que tudo isso, e mais importante do que tudo isso, queridos, é uma coisa bem importante e bem necessária. A instrução do Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque você pode falar tudo que não tem uma Bíblia de estudo, que não tem várias versões, que não tem internet, você pode falar tudo. Mas você não pode falar que não tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, antes de ler a Bíblia e falar, não vou ler porque eu não entendo, faz uma oração antes, fala, Pai, eu agora vou ler a palavra, eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo me ajude a entender o que eu estou lendo. Espírito Santo, pega junto comigo. O Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar. Lá em João 16, deixa eu ver se eu anotei o versículo, não precisa abrir, eu só vou citar. João 16, 13, ele diz assim que quando vier o Espírito, né, e aí é Jesus falando, o Espírito ainda não tinha vindo porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Mas ele diz, quando vier o Espírito, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai. Porque o Espírito Santo não fala por conta própria. O Espírito Santo comunica no meu e no seu coração a vontade de Deus. O Espírito Santo é um guia seguro. O Espírito Santo, quer dizer, é um guia mais seguro do que o GPS. Pode acreditar. Amém. O Espírito Santo te dá instruções. O Espírito Santo te mostra coisas acerca do seu futuro. O Espírito Santo compartilha comigo e com você, queridos, coisas acerca do nosso propósito que de outra forma nós não saberíamos. Precisamos confiar na instrução do Espírito e contar com a ajuda dele. Ter essa vida de comunhão, de oração, de leitura da Bíblia, passa por esse entendimento da comunhão com o Espírito Santo. E com a dedicação de tempo para isso. Porque às vezes temos tempo para tudo que é coisa, menos para a leitura da Bíblia e para a oração. Só que a gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Amém? Se eu não tenho tempo para a Bíblia e para orar, é porque eu não estou priorizando. Porque quem quer dá um jeito de fazer. Amém? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Irmãos, eu tenho visto aí, esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando, e ela é da área do marketing. E agora está numa moda aí, queridos, os empreendedores acordarem 5 horas da manhã para ver live de empreendedor. Amém? Não que isso seja errado, não estou falando contra. Se você é empreendedor, você deve crescer. Amém, queridos? Cresça, se esmere, seja o melhor naquilo que você faz. Amém? Mas, irmãos, eu foi pensando e eu fiquei comparando comigo. Não é para você, isso é para mim. Amém? Eu falei, Senhor. Aí eu vi a menina falando, porque lá onde ela mora, eu acho que é no Nordeste, o Nordeste tem diferença, tem fuso horário, né? Para a nossa região, acho que é 1 hora de diferença, não sei exatamente qual estado. Mas ela falou assim, gente, eu estou acordando 3h50 da manhã para ver a live do fulano de tal, empreendedor. Porque ele é top demais. E como ele está lá na outra região e a live começa às 5, mas aqui para mim é 1 hora antes, eu estou acordando 10 para as 4, porque quando ele começa lá, para mim é 4 horas da manhã. E eu estou acordando todos os dias, fielmente, para assistir essa live, porque eu quero crescer nessa área. E eu fiquei pensando com aquilo e falei, Pai,
que coisa maravilhosa, essa pessoa determinada, né? Acordar às 5 horas da manhã para assistir live, ela realmente quer crescer. Mas eu trouxe isso para a minha vida, Senhor. O quanto eu tenho disposto do meu tempo. Eu não digo nem de acordar cedo, porque dependendo da sua rotina, você não precisa acordar às 5 horas para orar. Amém, queridos? Depende da sua rotina, do quanto de atividade você tem no seu dia. Independente da hora que acorda. Mas eu pensei, meu Deus, a pessoa está dedicando, acordando esse horário, dedicando 1 hora da vida todos os dias. O quanto eu tenho dedicado para a palavra. O quanto eu tenho despendido o meu tempo para a palavra e para a oração, para o meu crescimento espiritual. Isso foi Deus falando comigo, tá? Não é para você, não. Você pega se você quiser, se você achar conveniente. Amém? Mas isso foi Deus falando comigo. Quanto eu tenho dedicado? Uma pessoa está se dedicando simplesmente porque ela quer crescer numa área. E é lícito crescer. Devemos nos esmerar na nossa área. Amém? Devemos ser o melhor naquilo que fazemos. Ser excelentes, dar o nosso melhor, ser produtivo, sim, queridos. Mas, muito mais do que ser produtivo e o melhor em coisas naturais, terrenas e passageiras, queridos, está a nossa vida espiritual e a nossa vida com o Senhor. Então, se eu dedico tempo porque aquilo é importante para mim, quanto mais é importante para mim passar tempo com Deus. Quanto mais é importante para mim ler a palavra, quanto mais é importante para mim orar. Porque o que adianta ser bem-sucedida em todas as áreas que for da vida e não ser bem-sucedida espiritualmente, não ser bem-sucedida na vida que Deus projetou para mim? O que adianta, queridos? É correr atrás do vento. A Bíblia diz que aquilo que nós vemos é passageiro, o que nós não vemos é eterno. Aquilo que os meus olhos não veem é eterno, queridos, e isso fala do meu relacionamento, sabe? E essa vida de oração não é aquela vida de oração de só ir a Deus quando eu preciso pedir alguma coisa. É um relacionamento, é me relacionar com Deus todos os dias através da ajuda e da comunhão com o Espírito Santo. Então, pensa sobre isso, como eu pensei e tenho pensado. Pai, eu preciso dedicar mais tempo. Amém. Se as pessoas estão dedicando tempo para coisas que elas julgam importantes e que de fato são importantes, mas eu tenho o entendimento de que isso é muito mais importante para mim, porque se eu for bem-sucedida no meu relacionamento com Deus, inevitavelmente eu serei bem-sucedida em todas as outras coisas. Amém? Se eu for bem-sucedida no meu relacionamento, na minha vida espiritual, ser bem-sucedida em outras coisas vai ser só consequência disso. Amém, queridos? Porque isso aqui é a base. E isso é para tudo. Amém. A nossa vida espiritual, queridos, é em todas as esferas. Eu falei para vocês, olha, se você não consegue identificar o seu crescimento em tanto tempo, no que você precisa crescer, pergunta para quem convive com você. Famílias fortes são famílias que oram juntas e leem a Bíblia juntas. Famílias fortes espiritualmente. E isso passa principalmente por nós entendermos o nosso papel dentro da família. Amém? A mulher entender o seu papel, o homem entender o seu papel, os filhos entenderem o seu papel. Amém? E eu quero falar para você, homem, que está aqui, você, homem que está me ouvindo, por favor, queridos, continue me amando. Amém? Amém? Isso é a instrução de Deus para a sua vida. Mas eu quero falar para você, homem. Eu já estava com isso no meu coração e hoje eu vi uma postagem de uma frase que o Ramon colocou, eu até comentei lá para ele. Eu já estava com isso para falar sobre isso. Mas a Bíblia diz, homem, que você é o cabeça da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Eu sei que tem mulher que não gosta, e aí você conversa com Deus e resolve com Ele, porque isso é Bíblia, não sou eu. Mas a Bíblia diz, está em Efésios, capítulo 5, se eu não me engano, a partir do versículo 23 ou 20. Efésios, capítulo 5, lê tudo que você vai achar. Mas diz que o homem é o cabeça da mulher. E eu não vou entrar aqui na explicação de submissão e autoridade, porque eu não tenho tempo hábil para isso. Amém? E quando eu falo sobre o homem entender o seu papel, não estou eximindo as mulheres da sua responsabilidade, porque temos a nossa responsabilidade. Amém, mulheres?
De fato, nós começamos falando sobre isso. Cada um de nós vai prestar conta da nossa vida para o Senhor. Quando você chegar diante do tribunal de Cristo, queridos, e Deus te perguntar o que você fez com o que eu coloquei nas suas mãos, o que você fez com os dons e talentos, como você usou isso, como você cumpriu o propósito, não vai adiantar você responder para ele, eu não fiz porque a minha mulher é isso e aquilo outro. Eu não fiz porque o meu marido era difícil demais. Eu não fiz, Senhor, porque os meus filhos não deixavam. Eu não fiz. Não, queridos, é você e Deus. Eu vou prestar conta da minha vida. Eu não vou prestar conta da vida do meu marido. Ele não vai prestar conta da minha vida. Eu vou prestar conta da minha vida para Deus e ele dá dele para Deus. Então, é responsabilidade pessoal. Mas dentro da família, existe uma forma em que as coisas devem funcionar em conjunto. Amém? Só que a Bíblia diz que você, homem, é o sacerdote. Agora, deixa eu falar para vocês. Ser sacerdote, ser o cabeça, queridos, é ser líder. Amém? Só que ser líder não é mandar. Ser líder é influenciar. E são duas coisas bem distintas. Então, não pense que eu sou o homem, o macho alfa, eu que mando e a fulana obedece. Né? Aqui as coisas... Não, queridos, não é assim. Liderança significa somente mais responsabilidade sobre os seus ombros. Amém? Um líder influencia. E aí pergunta para você, homem, o quanto você tem influenciado a sua casa com a palavra? Os seus filhos têm visto você orar e ler a Bíblia? Você tem orado junto com os seus filhos? Minha esposa é difícil demais, ela só reclama, ela só murmura. Mas você dá o exemplo para ela? Amém? Você cuida da sua esposa? Você como sacerdote diz, amor, vem cá que agora a gente vai orar. Agora é a hora da oração. Agora é a hora da Bíblia. Porque esse papel é seu. Amém? E volto a dizer, não estou eximindo a mulher da sua responsabilidade também. A Bíblia também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aleluia. Tem resposta para tudo na Bíblia. Você não tem desculpa para nada. Amém? Para tudo tem resposta. Mas, homem, cumpra esse papel. Amém. Seja aquele que dá o exemplo. Quer dizer, eu posso falar isso porque o meu marido, graças a Deus, ele dá o exemplo e sempre deu para mim. Não estou falando porque ele é o pastor da igreja. É porque é verdade. Cadê o Marcílio? É verdade. Amém? É verdade. Ele é aquele homem que fala, vamos orar. Ele é aquele homem que quando eu acordo, ele já está acordado e já orou, já leu a Bíblia, já fez o devocional dele. Amém, queridos? Ele tem essa atitude. E não é, mas ele é o pastor. Não, queridos, isso é responsabilidade do Filho de Deus. Não é do pastor, não. É do Filho de Deus. Então, assuma o papel. Homem, assuma o seu papel. Influencie a sua família. Não fique esperando a sua esposa. É porque ela não vai na igreja, eu também não vou, né? Às vezes é a mulher que tem que ficar cutucando o homem. Queridos, eu sei, talvez você tenha algum trauma, eu não vou entrar nesse mérito das crenças limitantes que a psicologia fala, blá, blá, blá. Amém, tem coisas que na nossa personalidade que precisam ser tratadas, porque são traumas que não foram tratados, são exemplos. E às vezes as pessoas falam assim, eu não faço porque eu não tive o exemplo. Mas, queridos, agora Jesus está nos dando o exemplo. Mesmo que eu não tenha tido o exemplo, e eu poderia falar muito bem sobre isso para vocês, mas eu não vou falar porque é uma história longa e eu também não vou contar aqui. Mas eu poderia falar, eu tinha tudo para não ser nada na vida, para estar em qualquer lugar, menos aqui ministrando a palavra, porque eu não tive o exemplo. E não só não um exemplo, mas também não tive um incentivo. E não só não tive um incentivo, como recebi muitas palavras negativas. Amém, queridos? Mas um dia eu conheci Jesus. E se Jesus não pode transformar, queridos, e me tirar dos traumas, quem é que vai me tirar? Se Jesus não for suficiente, queridos, para transformar a minha vida, a minha forma de pensar, os meus pensamentos, as minhas emoções, se Jesus não for suficiente para curar o meu trauma, quem vai ser? Amém. Não é psicólogo. Queridos, psicólogo tem um papel importante. Terapia, faça terapia. Nunca fiz não, mas eu sei que é bom, faça. Eu leio algumas coisas, nunca fiz, mas eu leio. Eu sei que é bom fazer e tem gente que precisa mesmo fazer. Amém.
Não estou falando contra. Mas, queridos, é Jesus. É a palavra. É a Bíblia. É a vontade de Deus. Amém? É aquilo que Ele fez por mim e por você. Então, se você tem esse problema, homem, procure ajuda. Não fique sozinho. Procure pessoas maduras espiritualmente. Procure talvez uma terapia. Procure talvez um médico. Não sei quem for preciso. Mas faça alguma coisa. Dê o exemplo na sua casa. Seja o primeiro a orar. Seja o primeiro a ler a Bíblia. Seja aquele que protege a família. Porque liderança também fala de alguém que protege. Líder é aquele que vai na frente. Amém, queridos? Para ver se há o perigo. E aí, quando ele sonda e vê que não há perigo, ele chama, pode vir que está tudo bem. Ou seja, ele precisa assumir o risco. Líder precisa ir primeiro e assumir o risco. Porque líder foi chamado para proteger. Você, homem, foi chamado para proteger a sua família. Amém? Eu coloquei o cronômetro aqui, ele está apitando. Você foi chamado para proteger a sua família e para dar o exemplo. Amém, queridos? E da mesma forma, a mulher cumprindo o seu papel. Então, liderança é influenciar, não é mandar. Tome uma postura. Amém? Então, essa é a base, a oração, a leitura da Bíblia, buscando essa comunhão com o Espírito, buscando o discernimento no Espírito. E por último, queridos, o envolvimento na igreja local. Ou seja, o congregar. E eu sei que você já sabe que Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Eu não preciso falar, nós já sabemos da importância que é você estar numa comunidade cristã, participando ativamente. Porque, embora essas coisas não sejam a evidência, como eu falei no início, porque uma pessoa pode perfeitamente frequentar a igreja durante anos, durante décadas, e permanecer no mesmo nível, se ela assim quiser. Mas, em contrapartida, isso é a base, isso é o que vai te incentivar, isso é o que vai te impulsionar a crescer, a se desenvolver espiritualmente. Então, eu li recentemente um livro chamado O Poder do Hábito, não sei se você já ouviu falar desse livro. E o autor, o Charles Duhigg, não sei se é assim que pronuncia, ele fala uma frase lá bem interessante. E ele não é cristão, creio eu, porque ele não, em nenhum momento do livro ele fala sobre a sua fé. Eu acredito que ele não seja cristão. Mas ele fala assim no livro: a fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. Porque esse livro, O Poder do Hábito, ele é um compilado de pesquisas científicas, de estudos, estudos de caso e de testemunhos de pessoas. E num dado momento do livro, ele começa a dar alguns testemunhos, onde ele fala, ele traz algumas coisas sobre como você consegue substituir um hábito ruim por um hábito bom. E num dado momento, ele começa a dar o exemplo de um dos fundadores do Alcoólicos Anônimos, do AA, que é um norte-americano chamado Bill Wilson, que lá na meados da década de 30 ele começou esse projeto. E aí ele fala, ele explica um pouquinho como funcionava, e esse homem, esse Bill Wilson, ele teve uma experiência com Deus, e ele começou esse projeto baseado nessa experiência, e ele redigiu lá 12 passos que as pessoas precisavam cumprir, para se inserirem naquele programa de libertação do vício do álcool. E uma das coisas que ele coloca nesses 12 passos é que a pessoa, ela precisava participar de, agora eu não me lembro, não recordo bem o número, mas, por exemplo, em 50 dias ela precisava ir a 50 encontros. Ou seja, aquela pessoa precisava estar ali todos os dias para compartilhar sobre como estava sendo para ela o processo de sair daquele vício, falar se ela estava tendo recaída ou não, falar sobre os gatilhos que a levavam a fazer aquilo de novo ou não. Ela precisava estar inserida naquela comunidade. Irmãos, os pesquisadores, os cientistas, eles começaram a investigar esse caso, a investigar esse fundador e como ele estabelecia essas regras. E num dado momento, eles começaram a criticar. Porque eles falaram assim, poxa, esse cara não fez nenhum estudo científico, esse cara não é um cientista e blá, 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 e não sei o quê. Ele não criou essas coisas baseado em alguma coisa científica, em algum estudo científico, algum resultado comprovadamente.
Ele criou aquilo, queridos, baseado numa experiência que ele teve com Deus, que funcionou para ele, e que ele entendeu que se havia funcionado para ele, funcionaria para os outros. Só que quando eles começam a pesquisar, eles se surpreendem. Porque eles vão pesquisando mais a fundo e eles veem, cara, ele tem um programa que funciona. E olha só, não tem estudo científico, mas funciona. Sabe o que é isso, queridos? Quem é que deu a habilidade para os cientistas estudarem e descobrirem as coisas? Deus. De onde vem a inteligência dos pesquisadores cientistas? De Deus. Amém. Antes deles falarem como fazer, você tem aí na psicologia a terapia cognitivo-comportamental, que eles trabalham pedindo às pessoas para fazer listas, né? Faça uma lista das suas dificuldades em tal área. Queridos, antes da psicologia falar isso, a Bíblia já diz, olha, não vos conformeis com o mundo, mas renovem a mente de vocês, pelo entendimento da palavra. O que é isso se não fazer uma lista do que a palavra diz ao meu respeito? Amém. A fé e a ciência, elas andam juntas. Elas não são inimigas. Porque Deus foi que deu inteligência ao homem para saber essas coisas. E quando eles começaram a investigar, eles ficaram surpresos porque eles viam que funcionava, porque era um princípio. Era um princípio. E contra princípio não há argumento. Quanto mais um princípio bíblico. Aquele cara falou, vocês precisam se encontrar todos os dias, porque a fé funciona melhor dentro de uma comunidade. A Bíblia vai dizer em Atos, queridos, que no início da igreja, os apóstolos, né, os discípulos, aliás, eles se reuniam todos os dias no templo. E eles iam de casa em casa e partiam o pão juntos. Precisamos nos associar, precisamos estar na igreja, precisamos compartilhar a nossa fé com pessoas que creem na mesma coisa que nós, porque isso fortalece a nossa fé. Amém. Precisamos nos relacionar, precisamos servir na nossa igreja local, porque quanto mais servirmos as pessoas, quanto mais útil nós nos sentimos, mais nós crescemos espiritualmente. Porque até isso é comprovado, que uma pessoa quando está num processo de libertação de um vício ou de um mau hábito, a partir do momento que ela começa a se sentir útil, fazendo algo para alguém, queridos, ela aciona um gatilho no cérebro dela, que facilita para que ela se liberte daquele empecilho, daquele impedimento. Porque ela começa a se ver como alguém útil, ou seja, se eu posso fazer a diferença na vida de alguém, por que eu não posso fazer na minha própria? Isso é comprovado por estudos. Então, nós precisamos estar juntos. Você precisa congregar. E aí eu falo para as pessoas que estão há 4 meses em casa, esperando por causa da pandemia. Eu sei que tem casos e casos. Tem pessoas que realmente têm filhos pequenos, têm essa e aquela outra dificuldade, mas façam um esforço. Façam um esforço, porque disso depende o seu crescimento espiritual. De estar na igreja se alimentando. Como eu falei para vocês, isso é a base. Orar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estar na igreja, congregar, ter comunhão, isso é a base. E a partir dessas coisas, e de uma decisão deliberada, de crescer na vontade de Deus para você, você vai começar a manifestar isso nos seus relacionamentos. Porque a evidência de uma pessoa que assume controle espiritual está em como ela se relaciona com as pessoas. O quão bem-sucedidos são os nossos relacionamentos. O quão conseguimos controlar os nossos impulsos carnais. Amém. Você pode ficar de pé comigo? Amém. Aleluia. Eu espero que Deus tenha trabalhado no seu coração nessa noite. Amém. Eu não digo falado, porque falar Ele falou. Sempre que nós abrimos a nossa Bíblia, queridos, Deus fala. Sempre que você se senta para ouvir a palavra, Deus fala. Já está ouvindo aquilo que Deus está falando. Mas eu espero que Deus tenha trabalhado no seu coração e que não só tenha trabalhado, mas continue trabalhando. Para que você, a partir de hoje, comece a se empenhar para ter a mudança que você precisa, que sabe que precisa ter. Contando com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Pai querido e amado, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. E Pai,
todas as vezes que ouvimos a Tua palavra, algo é mexido dentro de nós, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Não se trata de conhecimento natural apenas, não se trata de palavras, Pai, de sabedoria humana, mas se trata, Pai, de palavras espirituais, palavras ditas com espírito e poder, porque a Tua palavra é poderosa, aleluia. Então nós ouvimos essa palavra, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a mudar aquilo que precisamos mudar. Aleluia. Nós sabemos que precisamos dar o primeiro passo, mas nós contamos com o nosso ajudador maravilhoso, o Espírito Santo, porque Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos ajuda, Ele corrobora a palavra em nós, aleluia. Ele nos mostra o que há de vir, Ele revela coisas do nosso futuro. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Então, Pai, nessa noite nós colocamos diante de Ti as áreas não tratadas da nossa vida. Aquilo em que precisamos de fato melhorar, Pai, para crescermos espiritualmente e de fato assumirmos o controle da nossa vida espiritual. Nós dispomos o nosso coração e a nossa mente, Pai. Nós fazemos um compromisso com o Senhor nessa noite, sabendo que o Senhor nos ajudará nisso e que nós seremos bem-sucedidos. Porque tudo que nós fazemos junto com o Senhor, Pai, é certeza de sucesso. Tudo que nós fazemos com o Senhor à frente é certeza de sucesso, de paz, de alegria, de comunhão, de confirmação. Então, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com essa disposição, te agradecendo pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela ajuda do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, sejam abençoados praticando essa palavra, não só ouvindo, mas coloquem em prática e vocês vão colher os benefícios disso. Amém? Glória a Deus.